As decisões informadas começam aqui. Apoie o jornalismo independente e garanta acesso aos artigos de opinião exclusiva. A verdade não tem preço, mas as notícias que dão forma aos seus hábitos de leitura, sim. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. É certo que a moção de censura apresentada pelo PCP ao Governo foi ontem chumbada. Não deixa de ser verdade que foi durante a discussão da iniciativa comunista que o Primeiro-Ministro anunciou a apresentação de uma moção de confiança que tem chumbo garantido, tendo em conta o voto contra já anunciado por PS e Chega. E assim o país vai mesmo para eleições. Paulo Raimundo, bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite. À luz dos factos que acabei de referir, valeu a pena apresentar a moção de censura? Sim, ela valeu a pena porque ela tinha dois objetivos fundamentais. Desde logo denunciar a política do Governo com o qual estamos em profundo desacordo, não é inédito, não foi de hoje, não foi de ontem, e também não passou ao lado daquilo que foram as declarações do que foi dito no passado sábado pelo Sr. Primeiro-Ministro e daquilo que não foi dito pelo Sr. Primeiro-Ministro e, portanto, perante aquilo que foi dito e que não foi dito, a única coisa a fazer era tomar uma iniciativa. E tomámos a iniciativa, apresentámos uma moção de censura, censurando a política, censurando todo o conjunto destes acontecimentos, identificando que o Sr. Primeiro-Ministro não tinha condições face àquilo que é conhecido. Não é esperar por aquilo que se venha a conhecer, aquilo que é conhecido é suficiente e é bastante para que não se reúnam condições para o Sr. Primeiro-Ministro se manter em funções e na sequência dessa nossa decisão, que muitos desvalorizaram, sabemos bem, que muitos acharam que era um frete ao Governo. Ora, aquilo que ela evidenciou é que foi a nossa iniciativa que forçou que o próprio Governo tivesse que reagir. E reagiu da forma como entendeu. E pelos vistos vamos ser confrontados com uma moção de confiança na próxima semana. E já agora, para essa reação, contribui a moção de censura do PCP ou a Comissão Parlamentar de Inquérito lançada pelo Partido Socialista? Olha, isto é, vamos lá ver, eu não tenho nenhuma dúvida que a Comissão, a proposta que avançamos, ela em si mesmo foi um despolutar de todo o processo, não é? E não tenho nenhuma dúvida sobre isso, ela foi essencial para todo este processo. A moção de censura, porque ela atacava os elementos fundamentais do confronto político, não passava ao lado da situação dos factos em concreto que envolvem o Sr. Primeiro-Ministro e outros membros do Governo, e foi ela que despolutou todo o resto dos acontecimentos. Se quiser, ponha as coisas de outra maneira. Se o PCP não tem de forma rápida tomado a iniciativa, se calhar hoje estamos a falar de tudo, menos de moção de confiança, menos de comissão de inquérito, menos disso tudo. Continuamos a falar da família do Sr. Primeiro-Ministro. Ora, não é bem isso que nós precisamos, não é bem isso que o nosso povo precisa e não é assim que nos vai responder aos graves problemas do país. Sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito, o PS já disse que vai insistir na CPI na próxima legislatura. O PCP vai acompanhar esta iniciativa? Acha que faz sentido? Olha, é como lhe digo, nós, tudo aquilo que seja possível esclarecer, que se esclareça, tudo aquilo que seja necessário perguntar, que tenha resposta, isso não há nenhuma dúvida e todos os instrumentos são válidos para isso. Esse instrumento é um instrumento em concreto para esse efeito e, portanto, isso nós não inviabilizaremos. O que nós achamos é que o PS não devia ter inviabilizado a nossa proposta de comissão de inquérito sobre a ANA. Esse é um escândalo financeiro e económico de um prejuízo enormíssimo para o país, mas pronto, passemos adiante sobre isso. Portanto, não será por nós que essa iniciativa não avançará. Agora, pode-se esclarecer muita coisa que há para esclarecer. Pode-se procurar novas informações e são sempre úteis conhecer. Aquilo que é conhecido é suficiente e é bastante para chegar à conclusão de que o Sr. Primeiro-Ministro desenvolveu a sua responsabilidade enquanto Primeiro-Ministro em profunda incompatibilidade. Portanto, isso está claro. E sobre isso são factos. Não vale a pena estarmos a procurar mais nada. Portanto, por si só, o caso, à luz daquilo que é conhecido agora, ditaria a queda do Governo? Sim, na nossa opinião, sim. Aliás, na nossa opinião, sim. E não queria deixar Há quem argumente que há alguma desproporcionalidade, tendo em conta que, a partir e à luz daquilo que se conhece, o Primeiro-Ministro não cometeu, pelo menos não há indicação disso, não cometeu qualquer ilícito criminal.
Ou seja... Não, mas escuta, na minha parte, nenhum membro do PCP, pelo menos que eu conheça, alguma vez se identificou sequer essa possibilidade de um indício criminal. Sim, claro que sim. Nós não estamos a falar do ponto de vista criminal. Isso os tribunais decidirão o que entenderem, se houver matéria para isso. Não é isso que estamos a falar. Está a falar do ponto de vista ético, do ponto de vista do exemplo, do ponto de vista da incompatibilidade política. Nós estamos a tratar das questões políticas, não estamos a tratar das questões judiciais. É nesse campo que estamos. E, portanto, eu compreendo, e afirmei isso ontem no debate da moção de censura, que o Sr. Primeiro-Ministro tenha afirmado no sábado passado que não falaria mais sobre este assunto. Percebe-se porquê? Porque não há nada que esclareça, que consiga esclarecer aquilo que não tem esclarecimento possível. Pronto, e, portanto, para nós é uma evidência. Para nós é, como lhe digo, voltando à pergunta inicial, que se encontre os instrumentos todos, que se desenvolva todos os mecanismos de esclarecimento e de fazer as perguntas e com as respostas necessárias. O que conhecemos até agora era mais que suficientemente bastante para que não tivesse reunidas as condições para o Sr. Primeiro-Ministro continuar a exercer os cargos. E se o Primeiro-Ministro... O problema, já agora se permite, sim. O problema não é aquilo que o Primeiro-Ministro ou que o Governo vão fazer daqui para a frente. O problema está naquilo que foi feito até hoje, ou até ontem, se quiser. E o que foi feito até ontem não podia ter sido feito. Se o Primeiro-Ministro tivesse desde logo cedido a cota que tinha na empresa aos filhos, o problema não se colocava? Não, vamos lá ver. Então, qual é que deve ser a regra? É assim, não é uma questão de regra, é uma questão de princípios, é uma questão de forma de estar, porque nem de truques de linguagem, já agora nem de manobras, porque foi isto que nós assistimos no sábado passado, na declaração do Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro fez uma declaração onde se vitimizou, se falou de tudo menos aquilo que estava em cima da mesa para explicar, ou que merecia explicação, e depois utilizou aquele discurso ao país para fazer, olha, é assim, soubemos ontem, está a fazer um discurso ao país num quadro já de campanha eleitoral, propaganda e campanha eleitoral. Ora, não era disso. Aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro teria ter feito no sábado passado era, perante o que se conhecia, perante a instabilidade e a crise política e governativa que está em cima da mesa, a atitude que devia ter tomado era ter-se demitido. Ter apresentado a sua demissão ao Sr. Presidente da República, naturalmente, e ter-se demitido. Isso sim, era a medida que devia ter feito. E depois os acontecimentos decorreriam no seguimento dessa sua atitude. Assim não. Uma das afirmações que utilizei durante a moção de censura é que o nosso povo, aqueles que põem o país a funcionar todos os dias, os que trabalham, os que põem a economia a funcionar, merecem tudo, menos que se brinque com as suas vidas. E nós, ao brincar com a política, estamos a brincar com a vida das pessoas. Ora, mas acha que as pessoas querem voltar às urnas? Não, escuta, é assim, essa ideia de que as pessoas não querem eleições, dirão muitos essa questão, não há dúvida. Agora eu pergunto assim, e as pessoas estão disponíveis para continuar numa vida difícil, muito difícil, na maioria do nosso povo, muito difícil, muito exigente, com aquele salário, com aquele mês demasiado comprido para o salário que têm, para aquelas rendas insuportáveis que sabemos e para aquelas casas que não se conseguem pagar? As pessoas estão disponíveis para um aumento do custo de vida imparável, todos nós sentimos isso, cada vez vamos às compras, desde logo na alimentação e na energia. Esta é a questão que tem que se colocar. E depois, Paulo Raimundo, esse diagnóstico vai mudar com as eleições? Não, talvez até a questão fundamental é que discussão nós íamos ter a partir de hoje, nos próximos meses, em torno qual era a discussão? O que ia ser a discussão política no nosso país? Era sobre a família do Sr. Primeiro-Ministro? Era sobre este ou aquele negócio que fez em 2021, 2020, assim por aí fora? Ia ser esta a discussão política no nosso país? Ora, eu percebo a ideia de que as pessoas não querem eleições. Mas também certamente não querem que a discussão política se baseie fundamentalmente nestas questões. Ia fazer uma pergunta e eu interrompi, peço desculpa. A questão agora, já que estamos a falar da questão eleitoral, é o PCP quer ir a eleições? É uma boa altura para o partido ir a eleições? Vamos lá ver, há pouco quando disse que nós não brincamos à política, nós não brincamos à política. Nós não apresentámos uma moção de censura para fazer de conta. Nós apresentámos uma moção de censura com o objetivo de derrubar o governo e derrotar a sua política. E, portanto, quem faz isto, das duas, três, ou brinca, ou está a brincar, que não é o nosso caso, ou quando avança com uma coisa destas é a sério. E, portanto, eu até diria mais. Se ontem tivesse sido confirmada a nossa moção de censura, nós tínhamos poupado uma semana ao país. E uma semana ao país, nesta instabilidade política e governativa, uma semana conta. E, portanto, nós, quando apresentámos a moção de censura, foi para derrubar o governo. Não foi para... Ora, derrubando o governo,
a probabilidade da Assembleia ser dissolvida e haver eleições é muito grande, e portanto é nisso que nós estamos. Se há coisa que não temos é medo de contacto com o povo e de que o povo julgue como entender. Ontem, durante o debate da moção de censura, alguém vaticinava que o PCP vai deixar de ter representação no Parlamento, não vai eleger deputados. A verdade é que o partido tem vindo a perder deputados desde 2015. Teme esse cenário, a saída do PCP no Parlamento? Talvez alguns vão ter que morder a língua, mas isso é outra questão. Aliás, da mesma forma que morderam a língua certamente ontem, quando perceberam exatamente que tudo aquilo que andaram a dizer desde sábado até ontem era completamente ao contrário. Eu ouvi bem, li bem toda a teoria do que é um frete ao governo, o PCP a fazer um frete ao governo, onde tiveram que morder a língua. E vão morder a língua também, desculpem a expressão, um bocadinho popularucha, não é depreciativa, mas sobre... Também há lugar para isso nesta antena. Não, pronto, mas não é depreciativa, nesta conversa solta, vão ter que secretamente morder a língua, porque um partido que teve um confronto que teve com este governo, da forma, do ponto de vista político ideológico, talvez o partido com maior combate político ideológico a este governo, que apresentou uma moção de rejeição ao programa do governo, alertando as consequências daquele programa, que votou contra o Orçamento de Estado, alertando para as consequências daquele orçamento. Quer dizer, um partido que faz uma coisa destas tem toda, diria assim, a autoridade para o combate político, ideológico, que o temos feito, e também para o esclarecimento e pedir ao povo e aos trabalhadores que deem mais força. Porque sabe uma coisa que o nosso povo conhece bem por experiência própria, é que cada vez que o PCP tem mais força, também do ponto de vista da Assembleia da República, a sua vida melhora. Ora, e é isto que se vai colocar nos próximos... tudo indica que se vai colocar nos próximos meses. Parte para estas eleições antecipadas com alguma meta na cabeça? Não, quer dizer, nós ainda estamos aqui nós ainda estamos na fase em que há aqui até um próprio calendário com alguma... O Presidente da República ontem deu-nos o calendário todo, né? Nas entrevistas que deu, apresentou-nos um calendário, mas claro, há aqui um conjunto ainda de aspectos que se precisa clarificar. E, portanto, é como lhe digo, o que nós precisávamos, o que o nosso povo precisa, que os trabalhadores precisam, é que o PCP tenha mais força, para ser esta força de resistência, mas também de proposta e de soluções para o país. Portanto, eleger mais do que os 4 deputados que têm atualmente. É claro, porque esta força sendo muito importante e estes 4 deputados sendo muito importantes são manifestamente insuficientes para aquilo que é preciso fazer. E, portanto, esse é um objetivo do PCP, da CDU, mas eu diria até dos trabalhadores e do povo, sim. Admite coligações pré-eleitorais à esquerda? Não, acho que isso não há, quer dizer, acho que isso não há nenhum espaço para isso. E digo isto sem uma precipitação, né? Porque precipitações já basta aquelas que nós vimos no sábado à noite no seguimento da declaração do Primeiro-Ministro. Não digo isto sem nenhuma precipitação, porque acho que não há condições nenhumas para isso, porque nós estamos a falar que tipo de coligações, que tipo de projetos, que tipo de conteúdos. Acho que não há nenhum espaço para isso. Aliás, como demonstrou quase não chegou a um ano, ou eventualmente não chegará a um ano, este ano, diria assim, demonstrou que há opções de fundo que se manifestaram inconciliáveis. E isso invalida também qualquer tipo de coligação ou acordo pós-eleitorais? Uma reedição da geringonça seria possível? Olha, sabe que... eu sei se necessária, não é? Sabe que nos acusam o PCP muitas vezes de quadrado, de sectário, fechado e atrasado, tudo isso, não é? Mas nos momentos decisivos da nossa vida, política nacional, foi sempre o PCP que tomou a iniciativa. E até pescando essa questão que estava a colocar, em 2015 quem tomou a iniciativa foi o PCP. E, curiosamente, em 2025, quem tomou a iniciativa foi o PCP. E, portanto, nós nunca faltaremos, olhando para a realidade, para a questão em concreto, nós nunca faltaremos às soluções. Sempre foi assim. Contam sempre connosco para as soluções, não contam connosco para a manipulação, não contam connosco para a hipocrisia, para o cinismo e para uma política que não corresponde aos interesses da maioria. Isso connosco, para isso não contam. Se o PCP for necessário para garantir uma solução de esquerda, então o Partido Comunista dirá presente. Eu digo assim, se o PCP for necessário para garantir uma solução de uma política que, de uma vez por todas, deixe de estar ao serviço dos grupos económicos e se ponha ao serviço das pessoas, o PCP não faltará. Agora, esta é a questão central. Podemos chamar a esquerda, a direita, no centro, isso conta muito e não conta nada.
porque aquilo que é necessário é uma alteração política com uma política que corresponde aos interesses da maioria e não aos interesses de uma pequena minoria que vai concentrando, acumulando riqueza, enquanto a maioria está apertadíssima. Como há pouco descrevi isso e quem está a ouvir sabe bem, por experiência própria. E era também esse um dos fundamentos da moção de censura que ontem foi discutida na Assembleia da República. Paulo Raimundo, muito obrigado pela sua presença na antena da Rádio Observador e neste direto ao assunto, aqui a explorar o Partido Comunista e a abordar o momento político que vivemos, momento de crise.